Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago mais a Semente da Palavra e o Semente da Palavra de hoje vai ser: você conhece a história da Rainha Esther? Hoje eu vou trazer para vocês a história da Rainha Esther. Eu vou assim resumir para vocês, né? O começo, porque o rei, ele tinha uma esposa que se chamava Vasti. E Vasti, o que foi que aconteceu? Ela pecou contra o rei. O rei chamou a presença dela, né, para que estasse com ele ali no ambiente, e ela negou a presença dela ali de estar com o rei. Então ela pecou contra o rei e o rei mandou-a embora. E assim querendo uma nova rainha também. A gente vai encontrar a passagem da Rainha Esther. Tem, né, o Salmo de Esther. Você pode estar lendo para você ver mais sobre a história da Rainha Esther. Porém, a gente vai encontrar um trechozinho hoje em Esther, capítulo 2, versículo 17, o seguinte: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e a aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e fez a rainha em um lugar de Vasti. Oh, glória a Deus! Como eu falei para vocês, Vasti era a antiga esposa dele, né? Era a rainha, a primeira rainha, né? Era a rainha. Porém, como eu falei para vocês, ela pecou. Ela negou a presença dela de estar com o rei. Então o rei também mandou ela embora, e assim procurando uma nova rainha. E decidiram fazer uma seleção, né, para encontrar a nova rainha. E para essa nova seleção chamou jovens, virgens, jovens essa ali mesmo da região. Então chamou as jovens, foram lá buscar as jovens, as moças virgens, né, que fossem virgens. E pegaram ali nessa seleção, tinha várias mulheres, moças, né, jovens, bonitas, aperfeiçoada, presença. Então pegou todas elas. Porém, nesse grupo aí de jovens tinha uma moça essa que era órfã e vivia com seu tio, né? E o que acontece? O nome dela era Radassa. O nome de Esther era Radassa. Oh, glória a Deus! E aí o que acontece? Ela era órfã, ela não tinha pais, né? E ela vivia com o tio dela. E aí ela foi junto, o tio, né, pediu que ela fosse ali. O Senhor, né? O Senhor já tinha muita graça em Esther, porque ela era uma menina. Hoje em dia a gente diz direito, uma menina, né, que estava ali na presença do Senhor. E o Senhor tinha graça em Radassa. E o Senhor tinha graça em Radassa. O tio então pediu que ela mudasse o nome, né? Falasse que ela era Esther, o nome dela era Esther. E assim ela fez. Então, o que acontece? Pegou essas moças, virgens, né? Jovens, bonitas, e fez uma seleção ali e foi preparar essas moças para o encontro do rei. E a preparação foi 1 ano. Teve 1 ano de preparação com essas moças. Porém, 6 meses essas moças tomaram banho de mirra. Mirra, que é uma planta medicinal cujo azeite era usado antigamente para ungir cadáveres. Mirra tipifica a morte, né? Ela cuida da pele, né, da pessoa morta. Então ela cuida da pele. Era tipo um azeite, né, que cuidava ali da pele do morto. Então essas mulheres foram 6 meses passado, né, tomando banho com a mirra, que é tipo um azeite. E ali todas elas, né, foram ali preparadas, cuidadas, a pele, o corpo. E assim também usavam muito brinco, corrente, né? Elas usavam para aprender a lidar com aquilo, né? Com aquelas joias, com tudo aquilo, com brinco, com coisa, enfeito na cabeça, muita coisa. Então elas foram preparadas 1 ano
porém 6 meses tomando banho de mirra todo dia. É que nem a gente, né? Pra gente chegar num propósito, pra gente, né, realizar algo na nossa vida, a gente tem que ter a preparação. A gente tem que se preparar. Seja o que for, a gente tem que preparar para aquele momento. Então foi o que aconteceu com Radassa, né, com Esther. Ela foi preparada, assim como as outras jovens, a estar no dia, estar na presença do rei, chamar a atenção do rei, né? Com a sua boniteza, com, né, a sua aparência. Então elas foram preparadas 1 ano. E assim é também na nossa vida. Seja qual for o tempo, a gente precisa de preparação, a gente precisa de cuidar do processo, né? Até chegar na realização daquilo que a gente tanto almeja e que o Senhor quer para cada um de nós. Porque isso tudo que Radassa, que Esther estava passando, foi o que o Senhor queria para a vida dela. Por quê? Porque ela ia salvar o povo dela. Então foi o Senhor que tinha graça nela, por ela ser, né, uma moça que o Senhor, que chamou muita atenção do Senhor, né? Como ela era uma menina boa, uma menina que muitos hoje em dia poderiam dizer assim, perfeita, né? Que a menina direita. Então ela era essa menina, essa moça, né? Que gostava muito de estar aí ajudando ao próximo. E como eu falei, Esther, ela já era muito bonita, ela já chamava atenção, porque ela era muito bonita. Porém, com essa preparação que ela teve, né, para chamar a atenção do rei, ela precisou passar por esse processo também. Ela precisou passar pelo processo do cuidado da pele, cuidado do corpo, cuidado do cabelo, né, dos enfeites. Então ela precisou passar por esse processo. E foi tudo um processo também que o Senhor estava trabalhando na vida de Esther, preparando ela para o dia do encontro com o rei. E como eu citei aí, né, que a gente precisa passar também pelo processo, e eu falo com vocês e vou além. A gente precisa também estar passando por esse processo aqui na terra, né, para a gente escolher, né, ao Senhor ou ao mundo, né, e a gente escolher para onde a gente quer estar na eternidade. Então a gente precisa passar por esse processo para num dia que o rei vir em nosso encontro, ele poder nos convidar a ser a noiva do Senhor. Para que a gente possa ser a noiva do Senhor, né, a gente precisa passar pelo processo aqui na terra. Então a gente precisa passar pelo processo aqui na terra de quem somos, né, de buscar melhorar, seja espiritualmente, né, pela carne também, não deixar com que a carne domine nosso espírito. E assim a gente também passar pela preparação do dia que o rei, para a honra e glória do Senhor, vir nos buscar. Então a gente precisa, né, passar por o processo. Então tudo é um processo em nossa vida. A gente precisa mudar, precisa do tempo. Para Esther foi 1 ano de cuidado. E a gente não sabe, porque para o Senhor um dia é 100 anos. E 100 anos para o Senhor é um dia. Então a gente não sabe o dia de amanhã, não é mesmo? E quando o rei, ele viu Esther, ele bateu o olho em Esther, ele já recebeu a graça de Esther. Ele teve a graça, porque o Espírito Santo de Deus usou, né, ela ali. E ela chamou a atenção do rei. Ela chamou a atenção somente quando o rei bateu o olho em Esther. Ele parou ali a fila, ele parou ali tudo que aquelas moças ainda, né, ia se apresentar ao rei. E ele parou e disse, não, é ela. Oh, glória a Deus, glória a Deus. E através de Esther, né, o seu povo, pela glória de Deus, foi livre da morte, para honra e glória. Então, tudo na nossa vida tem um propósito, né? Tem um porquê em nossa vida. E a gente precisa passar pelo processo, para honra e glória do Senhor. Como aqui está dizendo, né? Que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, até mais do que a primeira rainha, né? A primeira esposa dele.
ele amou Esther, pela graça do Senhor, na presença, na vida de Esther. E o que acontece? Ela alcançou diante dele favor. Então, ela alcançou, né, diante do rei favor. Favor esse que livrou, né, a sua família da morte, o seu povo da morte, para a honra e glória do Senhor. E ela também teve aprovações, mais do que todas as virgens. Ela teve a aprovação do rei. O rei escolheu Esther. O rei escolheu Esther, né, diante de todas aquelas jovens, mulheres bonitas, moças, virgens bonitas, e todas ali, Esther chamou a atenção. E o rei pôs a coroa na cabeça dela. O rei pôs a coroa na cabeça dela. Ele escolheu ela para que fosse a rainha no lugar de Vasti, para a honra e glória do Senhor. E assim ela abençoou, né? O Senhor abençoou a ela para que ela abençoasse a vida e a libertação do povo dela, para a honra e glória do Senhor. E assim é nossa vida. E como o Semana da Palavra de hoje está te dizendo, nesse dia, né, de hoje aí, que você possa estar passando pelo processo, você deve estar passando aí pela fase, né, que a gente diz assim, é uma fase ruim, que é o processo, né, que é o deserto, que é quando a gente está na provação. E a gente pensa assim, é o momento mais difícil da nossa vida, e você pode estar passando neste momento. Mas saiba que o processo, ele é necessário para o dia da vitória. Então, nesse processo, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide de tudo que você puder cuidar em você, para no momento certo, num grande dia. Assim foi na vida de Daniel, né? Ali ele precisou passar, e no dia ele teve, né, vitória. E assim também é na nossa vida. Assim também como foi na vida de José, ele ali num calabouço, né, ali preso, ele se barbeou, ele se cuidou, se preparou para a chegada, de encontrar com o rei, de ser liberto, né, de tudo aquilo. Então, nesse processo, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide de sua mente, cuide de você, né? Não é porque você está sendo orgulhoso, não é porque você está querendo ser melhor do que o outro, não é porque você está querendo se aparecer, porque muitas das vezes quando a gente vai se cuidar, quando a gente, né, tá se cuidando ali de alguma forma, a pessoa diz assim, tá querendo ter, é o espírito de Jezabel, tá querendo, né, se aparecer, tá querendo. Não ligue para o que os outros falem. O Senhor, ele vai te dar vitória. Busque do Senhor, né? Não queira ser melhor do que ninguém, mas cuide de você para no dia da grande vitória, né, você está de presença para obter a sua vitória, para a honra e glória do Senhor, tá certo? Então essa mensagem de Deus para a tua vida nesse dia de hoje. Fique com Deus, a paz do Senhor, e até o próximo.